Sejam bem-vindos ao segundo dia de palestras da 7ª Semana da Inclusão do CIASP. E na programação de hoje, dia 20 de outubro, teremos a abertura das palestras com Rosa Metzger, que é gestora operacional do CIASP. Em seguida, teremos uma apresentação de dança coordenada pela professora de dança do CIASP, Tamires, e os usuários do CIASP, Miguel e Carlos. Em seguida, iniciaremos as palestras. A primeira palestra terá o tema Empoderamento da Pessoa com Deficiência, narrativa de uma mulher com baixa visão, com a pedagoga Alcene Maria da Silva. E a segunda palestra terá como tema Como o Cérebro Funciona, exercícios físicos e transtornos de aprendizagem, com a fisioterapeuta Aline Fernanda de Barros Camargo. Deixaremos o chat aberto para que vocês possam mandar seus comentários e tirar dúvidas, tá bom? E agradecemos desde já a presença de vocês. Muito obrigado. E para abrir o primeiro dia de palestra, vamos ouvir Rosa Metzger, gestora operacional e uma das fundadoras do CIASP. Olá, sou Rosa Metzger dos Santos, mais conhecida como a Rosinha do CIASP. O CIASP é uma organização da sociedade civil fundada no dia 22 de junho de 2003, a qual eu tive a honra e a felicidade de participar. Nossa sede está localizada na rua Ibatinga 291, Jardim Umuarama, Indaiatuba, São Paulo. Nossa missão é promover, facilitar e divulgar a inclusão social da pessoa com deficiência. Temos duas unidades. A unidade 1, com 3 programas. O programa da inclusão escolar, onde nós atendemos crianças do nascimento até os 14 anos. Aí, esta criança recebe atendimento multidisciplinar de psicologia, psicopedagogia, terapeuta ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia. Seu objetivo é facilitar a aprendizagem escolar destas crianças. O outro programa é a inclusão social. Ela se inicia aos 14 anos e vai até a vida adulta sem limite de idade. Visa oferecer oportunidades para desenvolver a sua autonomia, inserindo-a na sociedade em que vive. O terceiro programa é o do mercado de trabalho, onde vamos inseri-la no mundo do trabalho. A segunda unidade é a residência inclusiva, com capacidade de abrigar 10 homens e 10 mulheres, onde vamos abrigar essas pessoas, com muito amor, fazendo da residência um verdadeiro lar. Há 7 anos, com o objetivo de divulgar e estimular as pessoas a verificar a importância da inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, surgiu a Semana da Inclusão. Tratava-se de uma semana de eventos presenciais, onde fazemos palestras e debates sobre esse assunto. Tínhamos várias atividades diversificadas nesse período também com nossos usuários. Com a vinda da pandemia e a necessidade do distanciamento social, fomos obrigados a reduzir a semana para 2 dias em regime de online. O tema deste ano irá tratar do empoderamento da pessoa com deficiência. Assunto esses que há 50 anos atrás tratava-se apenas como uma utopia e hoje já se tornou realidade. Vamos provar para vocês que todos somos capazes de realizar nossos sonhos quando temos oportunidade de realizá-los. Portanto, vou deixar vocês
com um pequeno vídeo sobre a nossa organização e 2 palestras muito especiais. Nosso agradecimento especial à nossa querida amiga Wins Brazão Ferreira, que muito contribuiu para a realização da 7ª Semana da Inclusão do CIASP. A você, nossa querida amiga, professora doutora Wins, nossa eterna gratidão. E dando continuidade, a professora de dança do CIASP, Tamires, vai falar um pouco sobre a próxima apresentação. Olá pessoal, meu nome é Tamires, sou professora de dança aqui do CIASP e hoje eu vou apresentar para vocês uma coreografia que fala sobre inclusão, pessoa com deficiência e uma coreografia montada em conjunto, né, com os dançarinos Carla e Miguel, aqui assistidos pelo CIASP. Então, com vocês, Carla e Miguel, os nossos dançarinos. Dom, 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 dom. Irie, laieira, irie, laie. Dom, 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 dom. Irie, laieira, irie, laie. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou amarelo claro, sou meio errado pra lidar com amor. No mundo tem tantas cores, são tantos sabores. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul. Me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião. Você é a rosa certa, bonita, esperta. Segura na minha mão. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Que o mundo é sortido, eu toda a vida soube. Quantas vezes, quantos diversos de mim minha alma ouve. Árvore, tronco, maré, tufão e capim, madrugada, aurora, sol a pino e poente. Tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde, o amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande, só que ela tá bem longe, sei quase nada, meu senhor. Só que sou pétala, espinho, flor, só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator, água, terra, calmaria e fervor. Sou homem, mulher, igual e diferente de fato. Sou mamífero, sortudo, sortido, mutante, colorido, surpreendente, medroso e estupefato. Sou ser humano, sou inexato. Muito obrigado, Tamires, Carla e Miguel. Agora, vamos à primeira palestra do dia, que terá como tema Empoderamento da Pessoa com Deficiência, narrativa de uma mulher com baixa visão, que será apresentado por Alceni Maria da Silva. Ela que é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em Educação Especial Inclusiva pela UNOeste, mestranda em Gestão Pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua como ministrante de cursos na área da deficiência visual nas disciplinas técnicas do uso do soroban,
leitura e escrita no sistema Braille e transcrição de textos em Braille. Atua como revisora de textos Braille na Universidade Federal do Cariri desde 2020. Alceni, seja bem-vinda. Olá, eu sou Alceni, sou uma mulher com baixa visão, tenho 35 anos de idade, sou uma mulher branca, com cabelos ruivos, assim, pouco abaixo do ombro. Eu gostaria de agradecer o convite por participar do CIASP 2021, fazer um agradecimento especial à dona Michele e à dona Rosinha por terem me convidado para participar desse importante evento. E hoje eu vou trazer para vocês o tema Empoderamento de Pessoa com Deficiência, narrativas de uma mulher com baixa visão. E aí, a partir do meu percurso de vida pessoal, acadêmico e profissional, discutir um pouco de como foi esse percurso, né, para que hoje eu conseguisse me tornar uma mulher independente e que atua hoje no ensino superior. Bem, eu não sei se vocês perceberam, mas ao fundo aqui tem uma vozinha no computador. Essa voz é o leitor de tela do meu computador, tá? Que é o que me auxilia a utilizar computador, celular e outros dispositivos móveis. Bem, ao longo da minha fala, eu vou pedir auxílio de uma amiga que vai ficar passando os slides, tá? Em alguns momentos, ela vai fazer a leitura do texto ou de alguma imagem que apareça nesse slide para que ele fique um pouco mais acessível. Pode passar, por favor? Então, o título da nossa fala é Empoderamento de Pessoas com Deficiência, narrativas de uma mulher com baixa visão. Então, esse slide ilustra bem todo o processo, desde quando minha família descobriu a minha deficiência, ainda na infância. Aos 2 anos de idade, a minha mãe, com o apoio do Instituto dos Cegos da Paraíba, começou a lutar, né, para que eu conseguisse um pouco de visão, que é o que eu tenho hoje, 10% da minha visão. Porque a minha deficiência é causada por catarata congênita, e aí eu nasci sem enxergar nada. Aos 4 e 5 anos de idade, eu consegui realizar uma cirurgia, e aí consegui um pouco, né, corrigir um pouco o meu problema da catarata, e hoje, graças a Deus, com o auxílio do óculos, eu consigo enxergar 10% da minha visão. Depois dessa cirurgia, eu voltei para o interior da Paraíba, que fica a 400 quilômetros da capital, e aí fiquei fora da escola, né? E aí, por não ter nenhum apoio na cidade onde eu nasci, que pudesse me auxiliar no processo de alfabetização, eu passei a morar no Instituto dos Cegos da Paraíba, na capital de João Pessoa, longe da minha família. Então, dos 7 aos 14 anos de idade, eu fiquei morando nessa instituição especializada, que aí, na década de 1990, ainda se tinha muita institucionalização de pessoas com deficiência, como aconteceu comigo. Então, aos 7 anos de idade, eu fui morar nessa instituição, longe da minha família, longe dos meus pais e dos meus irmãos, e passei a conviver com pessoas com deficiência visual. Era um sistema de internato, onde nós morávamos e éramos alfabetizados. Foi um processo, para mim, um pouco complicado, porque eu ainda era muito criança, e aí a dor de viver longe dos meus pais e dos meus irmãos era muito intensa. Foi um processo muito difícil. Aos poucos, isso foi sendo superado, e aí eu fui alfabetizada nessa instituição. Essa foto ilustra uma pessoa fazendo a leitura do sistema Braille. O sistema Braille foi o modo como eu fui alfabetizada aos 7 e 8 anos de idade nessa instituição especializada. Essa instituição oferecia o ensino básico, na primeira fase. Eu fui alfabetizada e cursei até, na época, que era chamado ainda, a 4ª série do ensino fundamental, hoje chamado 5º ano. E aí, nós passávamos todo o tempo nessa instituição. Nós não tínhamos contato, ou quase nenhum contato,
com crianças e jovens sem deficiência. O único contato que havia era quando nós saíamos de férias 1 ou 2 vezes ao ano para passar com nossos familiares. Então, o sistema Braille foi muito importante para que eu pudesse hoje ler e escrever. Na época, apesar de eu ser uma pessoa com baixa visão, que poderia ler em fonte ampliada, que poderia ler fontes um pouco diferenciadas, eu fui alfabetizada no sistema Braille, ainda assim. E hoje, eu considero muito importante, né, porque eu consigo associar o meu conhecimento do sistema Braille ao conhecimento que eu tenho, né, da própria letra cursiva. Enfim. E aí o sistema Braille foi muito importante para esse meu processo educativo. Nessa instituição, além de aprender o sistema Braille, eu também aprendi técnicas do uso do soroban, que é um equipamento utilizado para realizar as operações matemáticas. Aprendi também atividades de vida autônoma e tinha também várias atividades, como o ensino da música e o incentivo à prática desportiva. Próximo slide, por favor. Então, dos 7 aos 14 anos de idade, vivendo nessa instituição apenas com pessoas com deficiência visual, nós éramos estimulados a participar de tudo isso. E aí, o esporte na minha vida foi muito importante, porque aos 14 anos de idade, eu comecei a praticar esporte de forma profissional. Eu comecei a competir, a representar o estado da Paraíba, e aí pude viajar por vários estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outros estados do Nordeste, como Rio Grande do Norte, Pernambuco, enfim. Então, a prática desportiva era uma forma de nós conhecermos outras pessoas e conhecer também outros lugares. Eu pratiquei esporte até os 33 anos de idade, e hoje não pratico mais porque eu não tenho, onde eu moro hoje em dia, não tem nenhuma instituição e não tem nenhum lugar que eu possa praticar o goalball. O goalball hoje é um esporte paralímpico, tem tido bastante destaque no Brasil. Os canais fechados, alguns canais fechados estão transmitindo os Jogos Paralímpicos, e aí para mim é sempre uma emoção muito grande quando eu vejo essas representações, vendo o Brasil ser representado nas Paralimpíadas no esporte que eu pratiquei durante tantos anos. A prática desportiva do goalball contribuiu muito para esse meu processo, né, de independência. Para quem não conhece, o goalball é um esporte praticado apenas por pessoas cegas ou com baixa visão, tá? Ele foi um esporte criado após a Segunda Guerra Mundial, tá? Como forma de oferecer alguma adaptação para os guerrilheiros que perdiam a visão durante a guerra, tá? Ele chegou aqui ao Brasil na década de 80 e hoje é um esporte importante representado nas Paralimpíadas brasileiras, nas Paralimpíadas. Então, a prática do goalball me ajudou muito a romper os próprios limites da institucionalização. E aí, quando nós viajávamos, quando nós tínhamos contato com outras pessoas, tanto com deficiência como pessoas sem deficiência, então era uma forma, né, de interação e de possibilitar, né, romper aqueles muros, né, da instituição especializada. Próximo slide, por favor. Então, quando eu terminei a primeira fase do ensino fundamental, eu comecei a estudar em uma escola regular. Esse processo, né, que é conhecido como processo de integração, onde as pessoas estudavam numa escola regular e tinham um apoio de uma instituição especializada. Então, foi um momento de grande rompimento na minha vida, tanto pessoal como na vida escolar, porque eu saí, né, de conviver exclusivamente com pessoas com deficiência visual em uma instituição especializada e passei a estudar, né, e também conviver com pessoas sem deficiência. Então, professores sem deficiência, e alunos também sem deficiência. Então, esse processo, para mim, além de desafiador, foi muito importante, porque aí foi quando eu comecei a realmente, né,
me inserir em um mundo real, como eu já disse, apesar de desafiador e que me trouxe muito crescimento. Os meus colegas sem deficiência, nos primeiros dias de aula, era sempre, a cada ano que iniciava, era sempre algo muito inusitado. Todos vinham me perguntar, todos queriam meio que aprender o braille, todos queriam auxiliar de alguma forma. Era um momento muito rico e era um momento que eu tentava e procurava também me inserir meio que no mundo deles. Para mim era algo muito novo e para eles também, então a gente tentava meio que ir construindo, né, essas relações. Com os professores, houve experiências bem promissoras e também algumas experiências não tão promissoras. Meus professores justificavam muito que não tinham experiência de como lidar com deficiência, com estudante com deficiência, enfim. E aí, com o apoio até mesmo dessa instituição especializada, que preparava um material em braille para mim, para que eu pudesse acompanhar as aulas, essas dificuldades iam sendo superadas. Eu sempre procurava interagir com o professor, pedir para que eles tentassem ler para mim o que estava na lousa, por exemplo. Eu tentava me sentar sempre na frente, entre os primeiros alunos, para que eu pudesse ter esse contato maior com esses professores. Então, apesar de algumas experiências terem sido um pouco mais difíceis do que outras, esse processo também me ajudou, né, a me tornar uma pessoa independente. Por quê? Porque era quando eu tinha que realmente me posicionar diante daquelas dificuldades. Então, ao mesmo tempo em que era difícil acompanhar determinada disciplina, o fato de eu ter que me posicionar para poder acompanhar foi me dando subsídio para que eu me tornasse uma pessoa questionadora, uma pessoa independente também nesse sentido, com base na minha experiência de como pessoa com deficiência, que passou por esse processo, né, e com base na minha atuação hoje, né, como profissional da área, o que eu diria para os professores que nunca tiveram contato com aluno com deficiência, ou aqueles que já têm e que venham a ter um dia. O seu aluno com deficiência é apenas um aluno que vai precisar, né, de algumas adaptações em sala de aula, tá? Mas você não precisa, por exemplo, achar que aquele aluno não vai acompanhar a turma por ter deficiência ou não. Por exemplo, uma pessoa com baixa visão, uma pessoa com deficiência visual, o que ela vai precisar, por exemplo? Ela vai precisar que você primeiro pergunte ao seu aluno com deficiência o que é que você precisa fazer para que esse processo de aprendizagem, de ensino e aprendizagem, seja mais fácil, e que essas dificuldades sejam superadas. O seu aluno com deficiência, ou ele vai visual, o seu aluno com deficiência visual, ou ele vai ser usuário do sistema Braille, ou ele vai ser usuário de celular, computador, smartphone, que tenham leitores de tela. Então, você pode perguntar ao seu aluno como você, por exemplo, pode disponibilizar um conteúdo para esse aluno, como você pode interagir com ele em sala de aula. Por exemplo, você tem um aluno cego em sala de aula, você tem sempre a preocupação de ler o que está na lousa, de descrever algum slide ou alguma imagem que você esteja apresentando em sala de aula, e nunca se dirigir àquele aluno de forma diferenciada por apenas ele ser uma pessoa com deficiência. Esse aluno é como qualquer outro aluno. Você só precisa fazer com que ele se sinta parte da turma. Isso não é apenas para um professor de aluno que tenha um aluno com deficiência visual. Pode ser também para um aluno com deficiência intelectual, um aluno com autismo. Então, o importante é sempre você procurar ouvir a criança. E quando você não conseguir, logo de início, ter aquele contato, aquele diálogo direto com o seu aluno, procure conversar com a família, procure conversar até mesmo com algum outro colega que já tenha essa facilidade de diálogo com esse aluno, porque o importante é ouvir, né? E aí é isso que vai possibilitar o processo de empoderamento e de participação
da pessoa com deficiência em sala de aula. Você, professor, não se sinta incapaz de ensinar aquele aluno e também não ache que aquele aluno é incapaz de aprender. Vocês precisam apenas dialogar e encontrar os melhores caminhos para que esse aluno consiga participar das atividades em sala de aula. Próximo slide, por favor. Eu tive esse acompanhamento, né, esse ensino integrativo, durante toda a minha educação básica, tá? Até a conclusão do ensino médio, tá? Após concluir o ensino médio, chegou a época do vestibular, uma época de muita ansiedade, uma época em que eu precisava decidir quais caminhos profissionais eu teria que percorrer. E aí, na época do vestibular, eu resolvi cursar, né, pedagogia, tá? Para participar do processo seletivo, eu solicitava a prova em Braille, e aí eu fui alcançando a média durante as 3 etapas, né? Fazia a prova no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, e no terceiro ano do ensino médio, era quando a média total daria a possibilidade de chegar à universidade. A minha chegada à universidade foi um dos momentos mais desafiadores para a minha vida, porque aí sim eu não teria mais o processo, o apoio da instituição especializada para que eu pudesse cursar o ensino superior. Foi uma época para mim de muitas descobertas, porque foi quando eu comecei a caminhar realmente sozinha, né, como estudante, como profissional, e aí os medos, as inseguranças foram inevitáveis. Então, ao chegar no ensino superior, né, como eu vinha dizendo, foi onde eu encontrei muitas barreiras, porque eu realmente comecei a caminhar meio que sozinha, tá? Os professores de ensino superior, eles tinham uma postura um pouco parecida com aqueles professores que diziam não ter nenhuma experiência comigo. E aí a gente remete ao fato de que no início dos anos 2000, pessoas com deficiência, poucas delas conseguiam chegar ao ensino superior, tá? E aí esses professores tinham muito essa justificativa de que não sabiam lidar com uma pessoa com deficiência. Foi um processo de muitas dificuldades, porque, por exemplo, eu não tinha muito acesso ao material, aos textos da sala de aula, no mesmo tempo que os meus colegas. Muitos professores, eles apresentavam materiais que não tinham padrões de acessibilidade, não tinham legendas, para um aluno com baixa visão, por exemplo, e muitas vezes não eram nem dublados. E durante as avaliações, para que eu pudesse realizá-las, eu tinha muito que me antecipar para conversar com esses docentes para que eu pudesse realizar as avaliações. Então, a gente tinha ainda, né, no ensino superior, no início dos anos 2000, uma visão ainda muito capacitista da pessoa com deficiência, que é a discriminação em razão da deficiência. Não se considerava que pessoas com deficiência pudessem chegar ao ensino superior. E aí, ao encontrar essas barreiras, ao vivenciar todas essas experiências até aqui, foi o que me possibilitou, né, me tornando uma pessoa forte e uma pessoa que aos poucos foi conseguindo se tornar uma pessoa empoderada. O que eu diria para familiares de pessoas com deficiência, para pais de pessoas com deficiência, as barreiras sempre vão existir nos ambientes em que nós não nos fizermos presentes, certo? No ensino superior, quando eu alcancei o ensino superior, existiam muitas barreiras. E aí, para que essas barreiras pudessem ser superadas, para que essas barreiras pudessem ser vencidas, alguma pessoa com deficiência precisou estar naquele ambiente para despertar naqueles profissionais a importância de que eles realmente precisavam mudar suas concepções, mudar suas práticas para incluir uma pessoa com deficiência, um estudante com deficiência. Então, seu filho ou sua filha com deficiência, ele pode sim, naturalmente, alcançar o ensino superior. Não pense que seu filho ou sua filha deve estar em um lugar que já esteja simplesmente preparado, que não existam barreiras. Sempre vão existir as barreiras. E o que é que vai fazer com que nós possamos superar essas barreiras? Nos fazermos presentes
nos ambientes. E aí, oportunize seu filho a concluir o ensino médio, a ter relações de lazer, a ter momentos de lazer com outras pessoas, a chegar ao ensino superior, porque é isso que vai torná-la uma pessoa independente e empoderada. De 2008 para cá, por exemplo, a legislação brasileira tem contribuído muito, né, para que esse processo de inclusão de pessoas com deficiência pudesse acontecer, tá? Então, a gente não tem mais, né, uma universidade, uma escola, como a gente tinha na década de 90, que era completamente excludente, tá? A legislação brasileira hoje, ela garante que toda e qualquer pessoa com deficiência ou sem deficiência tenha acesso à educação, desde a educação básica ao ensino superior. Então, seu filho, ele tem direito de estudar, tem direito de estudar. É uma questão garantida por lei. Então, se você, por exemplo, se você não permite, se você não estimula o seu filho a estudar, por exemplo, você está negligenciando todo esse processo de inclusão que vem sido defendido pelas próprias pessoas com deficiência ao longo dos últimos anos. Inclusive, para o ensino superior, a gente tem a lei de cotas, que está em vigor desde 2016 no Brasil, que é uma ação afirmativa, né, que tem contribuído para que muitas pessoas com deficiência tenham conseguido chegar ao ensino superior. E aí, quando ele chega ao ensino superior, é o momento que ele vai escolher caminhos profissionais para que ele possa atuar um dia. Então, assim, pessoa com deficiência precisa estar e ocupar esses espaços. Ao chegar na universidade, eu comecei a participar tanto de estágios como de grupo de estudos. E aí foram momentos bastante ricos também, porque, por exemplo, no estágio, eu comecei a atuar em uma escola regular, atuando para alunos sem deficiência. Então, ao mesmo tempo que aquilo me dava um certo medo, eu me senti desafiada a, tipo, eu sou uma pessoa com deficiência, mas eu posso contribuir para o processo educativo dessas crianças sem deficiência. Então, havia sempre um diálogo muito forte entre mim, os professores ministrantes das disciplinas, e os próprios alunos. Então, era um momento de muita troca que havia ali. Essa foto que está aqui é de um grupo de estudos em que eu participei, que era um grupo coordenado pela professora Luiz Ferreira, na universidade, e aí era um grupo que discutia questões de inclusão de pessoas com deficiência. Então, havia pessoas com deficiência participando e também pessoas sem deficiência. E foi um momento também muito rico para mim, que foi o momento em que eu atuei no Observatório Nacional de Educação Especial como bolsista. E aí, no ensino superior, foi um momento que eu tive, claro, muitos desafios, mas foram momentos em que eu tive muitas oportunidades e momentos em que eu fui amadurecendo, não apenas como pessoa com deficiência, mas como uma mulher que queria alcançar, né, a realização profissional. Um outro momento muito rico que eu tive no ensino superior foi participar do ProLíder, que era um grupo que existe. Um outro momento muito rico que eu tive no ensino superior foi a oportunidade de participar do ProLíder, que era um grupo de extensão que foi um grupo que tinha participação de várias pessoas com deficiência. Tinha pessoas surdas, pessoas com síndrome de Down, pessoas com deficiência intelectual. Enfim, foi um momento em que, pela primeira vez, eu tive contato com outras pessoas com deficiência, além da deficiência visual. Então, foi um momento em que eu aprendi muito com essas pessoas, né? E que elas também, nós tivemos um momento muito rico de troca, tanto de diálogos e de discussões sobre, por exemplo, perspectivas para a vida profissional, questões de saúde, questões de direitos da pessoa com deficiência. Então, esse grupo, nós tínhamos momentos de discussões, mas também tivemos momentos de lazer conjuntamente.
Então, foi através desse grupo que eu fui me conhecendo e me identificando como uma pessoa que precisava militar como uma pessoa com deficiência. Então, esse grupo, né, me ajudou muito no sentido de que, nas primeiras participações do grupo, eu lembro que eu era uma menina muito tímida e que, quando eu era convidada a falar, era como se o meu mundo fosse meio que desabar. E aí, aos pouquinhos, né, eu fui me soltando, e aí, estimulada pelas coordenadoras do grupo, eu fui começando a participar de eventos, começando a me posicionar como pessoa com deficiência, como pessoa que precisava ter um local de fala, que precisava me posicionar diante das situações. E foi esse grupo, né, que despertou para mim a questão, principalmente do empoderamento de pessoa com deficiência, que esse era justamente o foco do grupo, né? Discutir o empoderamento de pessoas com deficiência a partir das próprias experiências de pessoas com deficiência. Então, esse grupo, né, apesar de ser formado em sua maioria por pessoas com deficiência, tá, o objetivo do grupo não era fazer com que nós, por exemplo, participássemos de oficinas e de atividades práticas, de desenho, por exemplo, de pintura. Não. O objetivo do grupo era discutir sobre temas que para nós eram muito importantes. Então, todas as decisões do grupo eram tomadas por nós. Uma reunião, nós discutimos determinado tema, e para a reunião posterior, nós já definimos o tema e o que é que nós gostaríamos que fosse discutido no próximo encontro. Então, além de discutir temas, né, voltados para direitos da pessoa com deficiência, a gente discutia sobre sexualidade, sobre relacionamentos, sobre lazer. Então, sobre temas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conversar com nós sobre esses temas. É como se esses temas não tivessem nenhuma relevância para nós, porque para nós era importante, e é importante que seja discutido entre pessoas com deficiência. Então, tinha momentos em que a gente decidiu, não, a gente simplesmente quer, em determinado dia, realizar um passeio, ou no shopping, ou na praia, enfim. Mas isso era uma decisão nossa, e isso é importante. E foi isso que foi nos dando a visão de que o empoderamento é isso, né? A pessoa com deficiência, ela precisa tomar suas decisões. E aí, a frase que o colega está expondo aqui na sua camiseta é isso: nada sobre nós sem nós. Nós, pessoas com deficiência, precisamos decidir sobre nossas vidas, sobre o que queremos conversar, sobre o que queremos decidir para as nossas vidas. Eu lembro que uma das experiências que o ProLíder me proporcionou foi para palestrar em um evento que discutia sobre sexualidade e deficiência. Então, eu fui convidada, né, para participar desse evento. E aí, os profissionais que atuavam junto conosco no ProLíder me estimularam, tá, a participar desse evento, e eu mesmo me sentindo muito insegura, me sentindo despreparada para participar desse evento. Tive momentos em que eu fui treinada por esses profissionais para participar desse evento, e aí, como uma prévia, eu apresentei, tá, o tema para os meus colegas, e aí, quando de repente eu estava em um palco diante de 300 pessoas, que quando eu olhei, assim, parecia um rio de pessoas. E aí eu já estava no palco, já tinha sido preparada, já tinha discutido, já tinha estudado sobre o tema, e o que eu precisava fazer era falar, me expressar, né, para um grupo de 300 pessoas, e aí depois daquele momento, eu realmente me senti capaz, me senti à vontade, né, para me expressar diante de momentos de nervosismo, de insegurança, e aí sempre vai haver esses momentos, tanto para a pessoa com deficiência, como para a pessoa sem deficiência. O que a gente precisa é superar nossos medos, superar nossas inseguranças. E aí, participar do ProLíder foi também muito importante nesse sentido, porque apesar de eu estar
sendo formada na universidade, de ter alguns momentos de participar de apresentação do trabalho, antes de participar do ProLíder, muitas vezes eu trocava um trabalho de apresentação oral por uma prova escrita, mesmo que aquele valesse menos uma nota. Por quê? Porque eu me sentia muito nervosa, me sentia muito insegura para participar desses momentos. E aí o ProLíder me ajudou muito nesse sentido. Então, participar da universidade foi um momento muito rico, né, em que aí eu tive todos esses momentos. Além desse momento, eu tive a experiência de morar numa residência universitária, dividir apartamento com uma colega que também era deficiente visual. E aí foi um momento que, para a minha vida pessoal, também foi muito rico, né? E aí todas essas experiências, todas essas superações de barreiras, foram me tornando uma pessoa que enfrentava os medos diante das dificuldades. E aí, assim que eu concluí o ensino superior, a graduação em 2012, eu fui aprovada em um concurso público no estado da Paraíba, um mês depois que eu terminei a graduação, e aí comecei a atuar em um centro especializado de produção de material para pessoas com deficiência visual em todo o estado da Paraíba. Foi um momento muito rico, um momento em que eu, além de trabalhar com produção de material, tá, eu comecei a atuar também como docente formadora em cursos de atendimento educacional especializado, tá? Eu ministrava disciplinas técnicas do uso do Soroban, ensino do sistema Braille e transcrição de textos em Braille. Então, além de colocar em prática todas as minhas habilidades enquanto docente, trouxe também todo aquele histórico, todas aquelas minhas experiências que eu tive, né, ao longo do meu processo de alfabetização. Então, eu fui alinhando, né, todo esse conhecimento para poder, né, passar para esses docentes que poderiam receber alunos com deficiência visual em suas salas de aula. Então, entre 2013 e 2020, que foi o tempo em que eu estive atuando nessa instituição, tá, eu tive uma média de pelo menos 100 docentes participando dos cursos de formação que eu ministrei, tá? Em 2019, tá, eu fui aprovada como revisora de textos Braille em uma universidade federal, longe da minha cidade, longe do meu estado, longe da minha família, longe dos meus amigos. Eu rompi todo o meu conforto, todo o meu porto seguro, tá? E topei o desafio de morar sozinha em um outro estado para poder realizar o sonho de ser servidora pública federal. E aí, por que eu tomei essa decisão? Porque eu tinha esse sonho e para realizar esse sonho eu precisava superar os meus medos, superar as barreiras que porventura eu viesse enfrentar. Então, essa decisão só foi possível diante de todos esses outros processos, diante de todas essas outras experiências que eu fui tendo ao longo da vida. Então, eu não tive uma vida plena, sem barreiras, né? Essas barreiras que eu enfrentei ao longo da minha educação básica, ao longo da minha vida pessoal, ao longo da minha vida no ensino superior, foi o que me fez tomar uma decisão que me desse, que me trouxesse a ascensão profissional que eu sempre desejei. E aí, após ingressar nessa instituição, pouco tempo depois, eu consegui realizar um outro sonho, que foi o de chegar ao mestrado. E aí, hoje, estou trabalhando como revisora de textos Braille na Universidade Federal do Cariri, e hoje estou como mestranda em gestão pública pela UFRN. Então, todos esses processos, né, foi o que me possibilitou, foi o que me tornou, tá, uma mulher com deficiência empoderada e que, então, além de hoje atuar como revisora de textos Braille, tá, eu também estou contribuindo, tá, para que outras pessoas com deficiência também consigam, né, concluir o ensino superior. Então, essa imagem ilustra bem, né, todo esse meu processo, né? E aí, são portas que abrem caminhos,
E aí, familiares, docentes, pessoas que atuam em instituições especializadas, professores que atuam em escolas e em ensino superior, vocês precisam abrir essas portas para que seus alunos, seus familiares com deficiência, elas consigam alcançar a sua independência. Ter relações de amizade, ter apoios, né, é muito importante. Os amigos do ProLíder, os amigos que eu conquistei ao longo da minha graduação, da educação básica, foram fundamentais para que hoje, né, eu construísse, inclusive, novos laços de amizade, por entender a importância de que é preciso dar as mãos, é preciso caminhar junto, com apoio de amigos e apoio de familiares, para que a gente consiga ser independente. O fato de eu ser uma mulher com baixa visão não faz com que eu tenha uma vida diferente das outras pessoas. Eu levo uma vida altamente normal, eu tenho momentos de lazer, eu tenho momentos de diversão com os meus amigos de trabalho, os meus amigos que eu fui construindo ao longo da vida. Então, eu tenho uma vida como qualquer outra pessoa que não tenha deficiência. Os meus amigos, eles não olham para mim como uma pessoa com deficiência, eles olham para o CENI. Então, eu tenho uma vida naturalmente normal. Eu não levo uma vida diferente por eu ser uma pessoa com deficiência. Então, eu tenho hoje uma vida plena, eu me sinto completamente realizada, tanto na vida profissional como na vida pessoal. Moro sozinha, sou completamente independente, tenho minha própria renda e tomo minhas próprias decisões. Então, vocês que convivem, que têm a oportunidade de ter contato com deficiência, dê a essas oportunidades para que elas possam tomar suas decisões e para que elas possam se profissionalizar. Porque é isso que vai dar independência para as pessoas com deficiência. Então, o que eu aprendi ao longo da vida como mulher com deficiência? Não devemos ter medo do novo, não devemos nos limitar e também não devemos permitir que outras pessoas nos limitem, tá? Nós temos desejo, nós temos sonhos e nós podemos sim realizar aquilo que desejamos. E aí, reiterando o meu agradecimento, né, por participar do CIASP, eu agradeço a todos e reitero, pessoa com deficiência tem desejos, tem vontades e tem sonhos. E aí basta que nós possamos lhes dar oportunidade para que elas possam se desenvolver. Muito obrigado, Alceni. E agora vamos para a segunda palestra do dia, que terá como tema Como o cérebro funciona? Exercícios físicos e transtornos de aprendizagem. Com a palestrante Aline Fernanda de Barros Camargo. Ela que é fisioterapeuta, mestre em neurociências pela FCM Unicamp, pós-graduanda em osteopatia, pesquisadora e docente do curso de fisioterapia no Centro Universitário Max Planck e Centro Universitário de Jaguariúna, Grupo Unieduc. Aline, seja bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em revê-los no meu segundo ano aqui com vocês, aqui no CIASP. Muito feliz em participar novamente. Meu nome é Aline, sou fisioterapeuta, docente no Grupo Unieduca, no curso de fisioterapia. Já passei por aqui no ano passado, falando justamente um pouquinho sobre como o cérebro funciona, porém, mais focado em explicar como o cérebro funciona nos transtornos de aprendizagem, dando um contexto geral sobre como ele funciona, sobre essas particularidades, né, do nosso cérebro. Não cheguei a entrar tão profundamente na questão do exercício físico e enquanto o exercício físico é capaz de modificar esse cérebro e facilitar muito a vida aí de quem tem um transtorno de aprendizagem, seja ele qual for. Mais especificamente, para quem já me viu por aqui, eu falo um pouquinho mais sobre o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade, né? Nós acabamos falando um pouquinho mais dele, porque é um pouco mais comum da gente ver, né, nas nossas escolas, no nosso dia a dia, e é muito característico, né, o TDAH, ele tem uma característica muito bem definida, o que facilita aí a nossa compreensão. No entanto, todas essas questões que estão sendo faladas aqui hoje, que serão faladas aqui hoje, têm um grande impacto em qualquer transtorno de aprendizagem. O exercício físico, lembrando a todos, antes de aprofundarmos um pouquinho, os exercícios físicos, eles facilitam a vida de todos, têm os seus impactos muito positivos em questões cardiorrespiratórias, osteomusculares, mas também na saúde do nosso cérebro. Atualmente, com a pandemia por Covid-19, isso foi evidenciado novamente, foi trazido à tona novamente, justamente porque as pessoas ficaram muito em casa, muito mais sedentárias, e isso teve um grande impacto com relação à ansiedade e depressão também, né? Então, nossos colegas psicólogos, neurologistas, psiquiatras, pesquisadores no geral, acabaram se desdobrando aí para entender um pouquinho mais sobre como os exercícios físicos, essa rotina mais agitada de se movimentar, praticar alguma atividade, impacta na nossa vida no dia a dia. Para pessoas que têm transtornos de aprendizagem, essas questões são ainda mais importantes, porque o impacto que a falta de um exercício físico pode trazer para essas pessoas pode ser muito maior do que seria para as demais pessoas que não têm um transtorno de aprendizagem. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre isso. Novamente, agradeço muito ao evento pelo convite, agradeço muito a disponibilidade de estar aqui, né, que vocês dão para que a gente possa compartilhar um pouquinho para todos, sem restrições, trazer um pouco da ciência para fora dos laboratórios, para fora dos artigos científicos cabeludos e difíceis de entender, trazer de uma forma mais leve, mais tranquila, para que todos possam compreender um pouquinho mais e levar adiante. Eu sempre digo isso. O que você aprende numa palestra, não fique apenas nessa palestra, leve adiante, conte para mais um amigo, para outro amigo, porque é assim que a ciência se constrói e é assim que a gente consegue semear boas informações, boas notícias científicas baseadas em evidências científicas para que a gente vá cada vez melhor andando aí no mundo, tá bom? Bom, seguimos então, eu resgato alguns slides que eu já apresentei no ano passado. Se você ainda não viu, né, a palestra do ano passado, acredito que ela ainda está disponível no YouTube, mas se você já me conhece, você já sabe que esses artigos aqui, esses slides, eles fazem parte de uma palestra desse tipo, de como o cérebro funciona, que é justamente a gente falar um pouquinho do cérebro, que é o nosso protagonista, né? Para quem não viu a minha palestra no ano passado aqui com o pessoal do CIASP, fique despreocupado, o cérebro ele funciona de formas muito específicas que eu vou resgatar aqui agora, para que não fique muito alheio. Essa é a intenção da gente resgatar um pouquinho do que já foi dito no ano passado, mas porque nós sabemos que o público está sempre se renovando e isso é muito legal. Espero que isso continue sendo reforçado, que venham cada vez mais novas pessoas para participar dessa semana aqui com a gente, né? Bom, mas é importante a gente destacar isso, que o cérebro ele não funciona sozinho. Muita gente gosta de dizer, né, que o cérebro é o chefão do nosso corpo, que ele que manda em tudo, mas ele não funciona sozinho, muito menos com relação, assim, ele como órgão exclusivo, mas também ele não funciona sozinho entre suas partes, né? Nós temos várias partes, várias divisões funcionais do cérebro, e todas elas se conversam, todas elas se integram, e é assim que o nosso cérebro funciona. Já caiu por terra aquele pensamento, antigamente se tinha na neurociência, né, o pensamento de que a parte frontal do nosso cérebro é responsável por uma função e a parte posterior do nosso cérebro é responsável por outra função. Sim, elas têm funções definidas, mas elas se conversam, né? É o que acontece quando a gente tem uma lesão em uma parte do cérebro, as demais partes têm que se movimentar para que comece a trabalhar junto, para que elas deem conta daquela parte que foi, entre aspas, perdida. Então, o cérebro ele nunca vai funcionar sozinho, ele sempre tem que estar funcionando em conjunto, integrado entre suas partes e entre os demais órgãos, entre o restante do corpo, né? Algumas áreas são responsáveis por funções muito bem específicas, como a gente comentou.
O lobo frontal, por exemplo, é responsável muito pela ação de tomada de decisão, pelo pensamento mais lógico, pelo raciocínio. Ele é muito marcado por isso. Dentro dele também, nós temos uma área motora, que controla a motricidade do nosso corpo. Então, nós temos essas coisas, esses aspectos muito definidos do lobo frontal, do lobo parietal, que é um lobo integrativo, associativo, que integra muitas informações, o lobo occipital, que fica lá perto da nossa nuca, né? E ele é responsável pela visão, e os lobos temporais, aqui na lateral, né, da nossa cabeça, são responsáveis pela memória, por exemplo, pela linguagem. Então, a gente tem algumas definições muito específicas. No entanto, todas elas se conversam e o nosso cérebro tem um processo de neuroplasticidade, que é essa capacidade do meu cérebro se moldar com o passar do tempo, gerar novas comunicações entre suas células, que são os neurônios, gerar novas adaptações nesses caminhos de conversa entre as células. Isso faz com que, na perda de função de um desses locais, ou na perda até mesmo da estrutura em si, isso faz com que a neuroplasticidade faz com que o cérebro consiga se reorganizar e consiga passar adiante a sua função e manter um nível de função adequado para a sobrevivência, para a adaptação. A perda disso causa as desordens, causa as doenças, as patologias, os transtornos. Então, mais uma vez, né, só deixando isso muito claro, muito bem repetido também, né, mas que o cérebro ele precisa funcionar em integração. Quando ele não funciona integrado, quando ele não funciona em consonância com todas as suas partes e com o corpo inteiro, nós temos as desordens neurológicas, os transtornos de aprendizagem, as doenças neurológicas e demais condições aí que afetam a saúde do meu cérebro, que afetam a minha saúde até mental. Podemos até puxar um pouquinho para isso. Essa célulazinha aqui que nós estamos vendo, né, é o neurônio, é a célula funcional do meu sistema nervoso, é esse cara aqui que faz tudo acontecer. O meu cérebro nada mais é do que um emaranhado de neurônios, né? Ele tem esse formato, mas ele é feito de neurônios. E são os neurônios que transmitem informações que fazem tudo acontecer, né? Eles são os maestros do nosso corpo. Eles quem regulam as informações que estão sendo passadas adiante e que estão sendo recebidas. Então, existem diversos tipos de neurônios, né? Existem diferentes especificidades para cada um deles, mas a gente sabe que ele tem um núcleo onde ocorre todo esse processamento de informação e ele tem esse prolongamento dele, né? O axônio, que é realmente o cabo do neurônio que vai fazer a transmissão entre um neurônio e outro. A perda de unidades funcionais, a perda de neurônios também gera transtornos. Mas saindo um pouquinho desse pensamento muito concreto que nós temos, né, de que para alguma coisa não funcionar direito é porque ela está faltando, porque ela não existe, porque ela foi removida, a gente precisa saber que, por mais que o neurônio esteja ali, fisicamente ali, se a gente tem uma alteração da função desse neurônio, se ele está ali, mas ele não está funcionando direito, eu tenho alterações. Exatamente como o fio elétrico. O fio elétrico pode estar ali, mas se ele está desencapado, se ele está em curto-circuito, isso vai prejudicar a função do fio elétrico, que é conduzir eletricidade. Nosso neurônio é a mesma coisa, ele conduz eletricidade, as informações que nós recebemos no nosso cérebro são dadas em informações neurais, né, biológicas, mas baseadas em circuitos elétricos e químicos. Então, se eu perco a função de um neurônio, por mais que ele esteja íntegro ali, por mais que ele esteja fisicamente íntegro ali, se eu perco a função, eu tenho algum transtorno, eu tenho alguma desordem acontecendo nessa região do nosso cérebro que está com essa função alterada, tá? Então, os neurônios são os caras aí que regulam o funcionamento do meu cérebro, né? São eles que fazem as coisas acontecerem. Bom, já partindo diretamente para a questão dos exercícios físicos, eu como fisioterapeuta sempre falo, né? Pratique exercício físico, não existem coisas ruins relacionadas ao exercício. O ruim é você não se exercitar, né?
Claro que cada um tem a sua limitação, a sua adaptação necessária. Uma pessoa que tem uma dor muito grande no joelho, por exemplo, precisa de algumas adaptações para praticar exercícios físicos. Mas isso não é um impedimento total. Uma pessoa que precisa da cadeira de rodas para se deslocar também pode praticar exercícios físicos adaptados, mas pode. E isso é extremamente importante da gente reconhecer. Não é porque a pessoa tem uma adaptação, que ela tem uma limitação, uma deficiência, que ela deve ficar restrita sem fazer uma atividade física. Isso é o maior tiro no pé que existe, pensando, né, em saúde cerebral, mental e do corpo todo. Né? Você ficar muito tempo imobilizado, parado, sedentário, gera um monte de repercussões negativas no nosso corpo. E na nossa vida no geral, né? A curto e longo prazo. Provavelmente, muitas das adaptações com relação ao exercício físico que estão acontecendo desde o ano passado, por conta da pandemia, vão se estender por muitos anos, as coisas vão ser colhidas daqui a muitos anos. Então, se você tem a oportunidade de praticar alguma atividade física com segurança, que o momento está pedindo, pratique, porque isso te impede de ter um monte de outros problemas que podem vir por conta dessa falta do exercício físico. Se a gente for pensar um pouquinho lá na questão da evolução do corpo humano, nós fomos feitos para correr, né? Nós fomos feitos para se movimentar. Nossos antepassados precisavam correr muito para fugir de predadores ou para se deslocar de um lugar para o outro, para fazer a sua sobrevivência acontecer, né? Se a gente for levar isso muito ao pé da letra, a questão da evolução, nosso corpo é para isso, é para se movimentar. Vida é movimento, né? Fisioterapeuta adora essa frase mais clichê. Vida é movimento. Então, quando você tira o movimento do corpo humano, um monte de coisas podem acontecer, coisas que nem sempre serão tão agradáveis, coisas que muitas vezes podem vir de uma forma muito agressiva para o seu corpo, dores muito grandes, desconfortos gastrointestinais por conta da perda dessa motilidade dos órgãos do abdômen, porque você fica muito tempo parado, e o nosso cérebro também sofre, porque pensem comigo, você tem um cara aqui na sua cabeça que regula todo mundo. De repente, os movimentos estão sendo limitados, parados, e ele, além de ter que regular a todo mundo, ele tem que regular ele mesmo. Então, meu estômago está lá muito duro porque faltou movimentação, meu intestino não está funcionando direito, essa pessoa está constipada, não está conseguindo ter as suas funções fisiológicas acontecendo de forma normal. Eu preciso trabalhar muito mais para dar conta de regular esse corpo que está disfuncional. E, além disso, tenho que dar conta de mim mesmo, né? O cérebro falando, né? Tenho que dar conta de mim mesmo para que eu consiga fazer tudo isso funcionar. É isso que realmente acontece. O cérebro ele tem que regular todo mundo e regular ele mesmo. Então, a demanda, a sobrecarga é muito grande. E quando a gente tem uma sobrecarga muito grande no corpo, no cérebro, inclusive, nós podemos vir a ter transtornos adquiridos. A ansiedade que está sendo tão falada desde o último ano, que teve um boom, que todo mundo ouviu falar, pelo menos, sobre crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, a própria depressão. Isso teve um boom muito grande depois da pandemia, principalmente com relação ao estresse, que foi muito grande, né? E também essa limitação de mobilidade, de movimentação. Quem não reclamou, né? Lá desde o início da pandemia, quem não reclamou, putz, agora eu tenho que ficar em casa, não posso sair, né? Quando você decide não sair é uma coisa, mas quando tira esse poder de escolha de você, é difícil, né? O nosso corpo ele tem que se adaptar. Não que eu esteja incentivando que vocês saiam despreocupadamente, não é nada disso. Mas isso causa uma sobrecarga no nosso corpo, né? E para o cérebro também. Então, a gente tem vários componentes acontecendo ao mesmo tempo, levando essas alterações, essas desordens no nosso cérebro. Só que a gente precisa falar um pouquinho dos benefícios, né, dos exercícios para o cérebro no geral. Saindo um pouquinho dos transtornos, daqui a pouco nós voltamos para eles. Mas pensando nos benefícios dos exercícios, a gente precisa recapitular algumas coisinhas, né? Então, os benefícios que a gente pode citar aqui de uma forma um pouco mais sucinta,
mais oxigênio para o cérebro, porque eu aumento a minha frequência cardíaca, aumento o fluxo sanguíneo, acelero um pouco esse fluxo sanguíneo e o sangue carrega oxigênio. Se eu faço esse fluxo movimentar, se ele se movimenta dentro do meu corpo, porque eu não estou movimentando apenas o meu corpo em relação ao ambiente, eu também estou movimentando as coisas dentro do meu corpo. Quando eu consigo fazer esse fluxo se movimentar, eu carrego mais oxigênio para todos os tecidos do meu corpo, incluindo o cérebro. Então, e o cérebro ele depende muito de oxigênio para ele funcionar bem. O oxigênio é como se fosse o combustível do cérebro. A falta de oxigênio leva a um monte de repercussões, né? Então, desde lesões cerebrais muito focais, né, muito pontuais em um local específico do cérebro, até uma lesão mais difusa no cérebro todo. Então, quanto mais oxigênio a gente dá para o cérebro de uma forma saudável, causada aí pelo exercício, melhor. É combustível para que ele possa funcionar da forma correta. E só isso daqui já renderia para a gente um grande debate. Será que as pessoas que têm transtornos de aprendizagem, que têm uma dificuldade de foco, uma dificuldade de atenção, que falam que isso gasta muita energia, que isso é cansativo, será que não está faltando um gás aí, literalmente? Dar uma energizada, fazer esse oxigênio chegar no cérebro com maior facilidade? Às vezes é justamente isso que está fazendo falta. Então, você colocar o exercício físico como um dos componentes de tratamento, de qualidade de vida dessas pessoas, pode facilitar muito a sua vida, as suas ações, as suas funções, as suas atividades de vida diária. Além disso, o exercício auxilia o cérebro a liberar mais hormônios também. A gente sempre fala um pouquinho dos hormônios, os neurotransmissores, né, os hormônios neurológicos, os neurotransmissores, serotonina, dopamina. Então, o exercício, ele causa a liberação desses hormônios numa quantidade mais equilibrada. E esses hormônios, eles estão ali porque eles têm alguma função, né? Eles têm a função tanto de regular a sua memória, a sua cognição, o seu aprendizado, causar a sensação do bem-estar. E vamos combinar que nós não conseguimos aprender muito bem quando estamos diante de um estresse. E transtornos de aprendizagem, eles carregam esse componente do estresse e da ansiedade muito juntinho, muito pertinho, porque é mais difícil para a criança, para adolescente, para adulto, para a pessoa com transtornos de aprendizagem aprender, porque isso causa um estresse muito grande. Então, esse hormônio do estresse, esse hormônio que acelera demais essa pessoa, deixa tudo tão estressado que é muito difícil de equilibrar os demais hormônios que causam o bem-estar. Então, se a gente aumenta o hormônio do bem-estar, pode ser que eu dê uma equilibrada aí nos hormônios do estresse, né? Percebam que eu falo pode ser, será, talvez. Por quê? Porque a ciência está sempre evoluindo, né? As coisas que a gente traz aqui em 2021, pode ser que no ano que vem tenha muito mais coisa para a gente estudar. E essa é uma das grandes belezas da ciência, da neurociência especificamente aqui falando. Está sempre mudando, está sempre crescendo, sempre trazendo cada vez mais informações. Então é importante a gente destacar isso, né? O que a gente fala hoje, ano que vem pode ter muito mais coisas aí para a gente estudar. No entanto, as coisas que estamos falando aqui hoje são coisas muito bem definidas, coisas que já estamos sabendo e que vai ser alimentado ao longo de muitas pesquisas que virão pela frente, que esperamos aí que consigamos cada vez mais pesquisas no ramo da neurociência com transtornos de aprendizagem, porque precisamos desse tipo de estudo para a gente favorecer as pessoas que precisam de um suporte mais científico para que tenham uma compreensão melhor do que acontece e para que as adaptações, as estratégias de ensino sejam melhor elaboradas para abraçar a causa dessas pessoas também. Além disso, o exercício ele também vai estimular fatores de crescimento. Fatores de crescimento, hormônios, oxigênio, que é o combustível do meu cérebro, tudo isso trabalha para que mais células neurais, os neurônios, consigam crescer, consigam ser saudáveis e ter mais energia para promover a neuroplasticidade,
que é essa capacidade dos neurônios se adaptarem e criarem novas comunicações entre si dentro do meu cérebro, dentro do meu sistema nervoso. Então, a gente pode dizer que os exercícios físicos promovem a neuroplasticidade. Então, o exercício físico ele não vai apenas pensar no fortalecimento, na saúde, no emagrecimento do meu corpo, da minha casca, né? Ele vai pensar também na saúde lá do meu cérebro, na neuroplasticidade, em você ter mais neurônios se comunicando, em você ter estratégias muito melhores de comunicação entre os neurônios. E isso é essencial para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, para que a gente tenha uma função cognitiva muito boa, né? Então, importante a gente destacar isso. Exercício físico promove neuroplasticidade. E se promove neuroplasticidade, eu promovo novas conexões no meu cérebro. E promover novas conexões é saúde para o meu cérebro, né? Além disso, também tem um possível crescimento celular, uma possível neuroplasticidade, na região chamada de hipocampo, que está assinalada aqui na imagem como essa partezinha em vermelho. O que é o hipocampo? O hipocampo é uma estrutura do nosso cérebro localizada bem profundamente no meu lobo temporal, que fica aqui na lateral do meu crânio. É uma estrutura responsável pela conversão da memória de curto prazo em longo prazo, fixação da memória. Opa, mais combustível, mais saudável o meu cérebro, tem mais neuroplasticidade e tem mais neuroplasticidade numa região de memória, pode ser que o exercício seja um bom aliado aí, né, para os transtornos de aprendizagem. Crianças, alunos, adultos que falam, nossa, eu não consigo me lembrar o que eu aprendi na aula ontem. Eu dou aula na faculdade, às vezes os meus alunos falam, professora, eu não consigo mais lembrar o que foi dito. Fulano, está se alimentando bem? Não. Fulano, está fazendo atividade física? Não. Então, a atividade física, o exercício físico regular, colabora muito para esse controle, para esse equilíbrio do meu cérebro. Isso, novamente, no cérebro no geral. Então, vocês imaginam se isso tem o poder de trabalhar num cérebro que não está disfuncional e consegue melhorar esse cérebro, deixar esse cérebro mais equilibrado, vamos pôr dessa forma, né? Imagina o poder que tem um exercício físico num cérebro que tem um transtorno de aprendizagem e que está precisando desse gás, que está precisando dessa energia, que está precisando de um estímulo para a neuroplasticidade. Pode ser que essa neuroplasticidade aconteça de uma forma mais lenta, mas não quer dizer que não vai acontecer, tá? Seguindo, né? A prática dos exercícios regulares, então, é bem definida ao longo da nossa vida toda, né? Acho que todo mundo já acompanhou aí várias notícias na TV ou nos jornais, conversando, percebendo no próprio corpo o quanto que o exercício físico impacta positivamente na nossa vida, né? Muitas pessoas que têm ansiedade na clínica chegam para mim e falam, Aline, desde que eu comecei a fazer academia, ou desde que eu comecei a fazer a própria fisioterapia, porque a gente promove, né, atividade física em algum nível, eu estou me sentindo mais tranquilo, estou dormindo melhor, estou tendo mais calma para resolver meus problemas. Isso não é uma forma de a gente promover saúde mental num mundo tão acelerado em que a maioria das pessoas sofre com algum nível de ansiedade patológica, né? Não diria nem ansiedade patológica, perdão pelo termo, mas uma ansiedade mais disfuncional, uma ansiedade exagerada, né? Por quê? Porque a ansiedade não é uma emoção negativa, ela é uma emoção que, quando está desregulada, ela gera efeitos negativos. Mas a gente precisa de um nível de ansiedade, a gente precisa de um nível de estresse. Isso faz parte do nosso desenvolvimento, né? Mas se a gente consegue colocar o exercício físico como um belo de um componente aí para ajudar a gente no nosso dia a dia, o quanto que a gente pode possibilitar de saúde neural e mental para essas pessoas, né? E esses exercícios físicos regulares que eu estou citando aí não são exercícios tão fora do comum, né? Uma própria caminhada, corrida, esporte, 1 hora por dia, né? É definido como exercício físico regular. Ou, Aline, 1 hora por dia é difícil, hein? Começa aos poucos, 15 minutos, 30 minutos, fazendo algum tipo de atividade física.
isso já te ajuda, isso já começa a gerar as adaptações para o seu corpo, para ele ir se acostumando com a ideia aí de fazer uma atividade física e receber mais energia dentro do nosso cérebro, né? Quanto às habilidades escolares, que é o nosso foco aqui, vamos trazer agora, né? A gente viu um pouquinho dos benefícios do exercício físico para todas as situações, né? Dentro da neurociência com relação ao nosso cérebro. Mas pensando nas habilidades escolares mesmo, né? Então, o aprendizado em si, né? Primeira coisa que a gente pode cravar, o exercício físico pode melhorar as habilidades mentais. De cara, assim, a gente já tem uma definição dessa. Vários artigos já mostram, várias pesquisas científicas já mostram isso, né, com muita evidência, assim, com muita assertividade, que nota-se uns benefícios de memória de curto e longo prazo para as pessoas que praticam exercícios, auxiliando todas as idades, não é apenas a criança e não é apenas o idoso, né? Nós que estamos aqui no meio termo também somos beneficiados, né? Talvez até um pouco mais beneficiados por conta de outras funções biológicas. Mas essas melhorias, né, de memória que muitos artigos científicos, muitas pesquisas científicas trazem para a gente, vão trazer também, atrelado a isso, a memória mais facilitada para você ler alguma coisa, aprender alguma coisa e lembrar daquela informação. Converter isso em uma memória de longo prazo, em uma memória sólida. Então, o exercício físico já é um componente muito forte para auxiliar na questão da memória, né? A segunda coisa, melhora o sono, porque se eu tenho um exercício físico que por si só ele pode causar a liberação de mais hormônios e o equilíbrio desses hormônios, né? Então, ele pode auxiliar também no meu sono, porque o sono também é regulado por hormônios. Então, dormir bem também, por sua vez, também envolve a saúde mental e a saúde neural. Se eu durmo bem, eu tenho uma melhor função cognitiva para o dia seguinte. Né? Se eu tenho uma boa noite de sono, provavelmente eu terei ações muito melhores durante o meu dia. Terei mais memória, terei mais concentração, muito mais atenção e foco nas atividades que eu desempenho. Então, impacta diretamente no meu aprendizado. Se eu tenho uma boa noite de sono e a minha boa noite de sono melhora a minha memória, melhora a minha atenção, e ambas as coisas são necessárias para um bom aprendizado, então eu posso ter um bom aprendizado tendo aí um bom exercício físico que me auxilia a ter uma melhor qualidade de sono. Então, sono também é um componente importante, né? Nossas crianças atualmente já estão tendo muitos problemas de sono muito cedo, por tempo de tela, computador, celular, tablets. Isso acaba prejudicando a qualidade de sono de uma criança. E isso favorece a instalação de transtornos e desordens de aprendizagem a curto, médio e longo prazo. A terceira coisa dos exercícios físicos é que eles auxiliam no controle da ansiedade e do estresse. Como eu disse anteriormente, a ansiedade não é uma emoção negativa, né? A gente precisa de um certo nível de ansiedade e de estresse para regular também as demais emoções, né? Eu gosto sempre de indicar o filme Divertidamente. Parece um filme muito besta, um desenho animado, muito simples da Disney, da Pixar, mas que, gente, é uma obra de arte sobre o funcionamento das emoções no nosso cérebro. É muito claro, né, durante o filme, sem spoilers, para quem porventura ainda não assistiu, mas é muito claro ali no filme o quanto que é necessário que as emoções estejam equilibradas. Eu não posso ter nem muita alegria, nem muita tristeza, nem muita raiva, nem muito medo. Eu não posso ter muito de uma coisa e pouco de outra coisa. Eu preciso ter equilíbrio. Lógico que em alguns momentos isso vai se desequilibrar, mas quando eu tenho um cérebro saudável, esse equilíbrio volta muito mais rapidamente. E os efeitos negativos de um desequilíbrio momentâneo não continuam, não perduram por muito tempo. E ter esse cérebro saudável envolve você também colocar um exercício físico aí que auxilia nesse controle da ansiedade e do estresse, não deixando que elas fiquem tão grandes, tão grandiosas e que tenham tantos sintomas deletérios para as pessoas, né? Quais são esses sintomas deletérios? Aumento de frequência cardíaca,
uma sudorese muito intensa, até mesmo sentimento de desespero e angústia, né? Então, o exercício físico vem aí também auxiliando nesse sentido. Além disso, também tem a própria liberação dos hormônios que auxiliam nesse controle, né? Então, essas 3 coisas, né, habilidades mentais, saúde do sono, ansiedade e o próprio estresse, são componentes que podem afetar muito a habilidade escolar das nossas crianças em idade escolar, mas também dos nossos jovens que estão aí pré-vestibular, vestibular, que vão para a faculdade, os nossos futuros profissionais formados pelo ensino superior tecnólogo, qualquer idade. Quando a gente fala de habilidade escolar, a gente precisa ter um equilíbrio cerebral aí bem legal para que as coisas funcionem diretamente de uma forma positiva para aquela pessoa, né? De novo, o exercício físico é um forte aliado nesse sentido. Trazendo novamente para a nossa atualidade, vamos ver o quanto que isso vai impactar na saúde desses jovens atuais, essa perda desses exercícios físicos durante 1 ano, 2 anos desse momento de pandemia, vamos ver ao longo dos anos. A curto prazo já foi visto. A gente já conseguiu ver em algumas pesquisas científicas que já teve um impacto negativo, que já teve uma alta de ansiedade, uma alta de estresse muito grande, que isso estava fugindo do controle até. Então, os níveis de desespero, fora as situações traumáticas da própria pandemia, trouxeram isso, né? E os exercícios físicos limitados também prejudicaram ainda mais essa situação. Portanto, com esses recadinhos aqui, a gente já consegue ver. Não estou dizendo que o exercício físico é milagroso e que ele resolve sozinho todas as coisas, mas ele é um componente muito importante para que a gente coloque como vida equilibrada, como uma vida com uma melhor qualidade. O que ele aumenta, então, né? Essa imagem aqui foi tirada do Positive Psychology, que é um site de psicologia, e a tradução foi feita de uma forma livre da publicação original, né? Então, o que eles trazem aí para a gente de evidências, né? O exercício aumenta níveis de BNDF. O BNDF é um fator de crescimento neural, né? Um fator de crescimento de neurônios, auxilia na neuroplasticidade. A gente até brinca que é o fertilizante, né, do cérebro. Porque o fertilizante do cérebro, ele lança um terreno propício para que os neurônios possam se multiplicar e crescer e melhorar as suas comunicações. Também aumenta, o exercício também aumenta os níveis de serotonina. Serotonina é o hormônio que está, neurotransmissor, hormônio, que está sempre muito relacionado aí com a motivação, com a sensação de bem-estar quando você vai fazer alguma atividade e conclui aquela atividade, ou quando você tem um objetivo muito bem definido e você precisa fazer aquela atividade. Então, o exercício ele aumenta esses níveis. E a gente trazendo isso para transtorno de aprendizagem, muitas vezes encontramos as pessoas com transtorno de aprendizagem como TDAH, que tem uma pouca motivação para fazer uma atividade ou o que for demandado. Muitas vezes é a perda e a falta da serotonina. E o exercício auxilia no equilíbrio, nesse aumento da serotonina. Também aumenta os níveis de norepinefrina. Norepinefrina está relacionada com energia e concentração. Concentração, que muitas vezes é a maior reclamação das pessoas que têm um TDAH ou qualquer outro transtorno de aprendizagem que não permite com que eles foquem. Então, a falta de concentração pode ser uma reclamação recorrente, né? Na dopamina também, a gente tem um aumento dos níveis de dopamina. A dopamina está relacionada ao prazer, e aqui prazer, entenda-se que é qualquer atividade que te deixe feliz, qualquer situação que te deixe feliz, satisfeito. Então, a dopamina está relacionada com isso, e o exercício aumenta os níveis da dopamina. Também relacionado ao foco, a tomada de decisão também. Hoje eu vou sentar e estudar. Preciso de uma tomada de decisão, preciso de uma dopamina para que me auxilie a tomar essa decisão, né? Então, percebam como o exercício aumenta os níveis de hormônios muito específicos
e que se conversam, né? Eu preciso tomar uma decisão para que eu tenha um pouco mais de energia. Para isso, para tomar essa decisão, para seguir adiante, eu vou precisar de uma motivação para tomar essa decisão, vou precisar ter energia para fazer aquela tarefa, ter uma força de vontade para aquela tarefa e possivelmente me sentirei muito mais focado, concentrado e depois colherei aí os frutos de uma sessão de estudo ou de uma atividade que eu tive que fazer, me deixando mais feliz. Então, são esses neurotransmissores que precisam estar regulados para que funcione corretamente, né? Diminui também, o exercício diminui os níveis de hormônios do estresse, cortisol e adrenalina. Cortisol e adrenalina que deixam a gente pilhado, que não deixa a gente focar, que deixa a gente muito acelerado. Então, o exercício é capaz de regular esses hormônios, aumentando os hormônios necessários para um bom aprendizado e diminuindo os hormônios que não colaboram naquele momento com o aprendizado efetivo. Ai, Aline, mas que hormônios? Por que a gente tem cortisol e adrenalina, então, no corpo, se eles são tão ruins? Eles não são ruins, eles são necessários. Só que quando a gente traz para um contexto de aprendizagem, ele desequilibrado, ele em excesso, prejudica o nosso aprendizado. A gente precisa de cortisol e precisa de adrenalina para ter vida, para sobreviver. Só que eles desequilibrados geram todos os efeitos que a gente não gosta de ter. Só um quadrinho aí para a gente ver, né, o quanto que esses hormônios eles se conversam tanto, mas tanto, que quando eles se encontram, né, eles geram alguns possíveis resultados. O que eu quero dizer com isso? A norepinefrina lá, que faz a concentração, quando conversa com a serotonina, que tem a ver ali também com obsessão, muitas vezes, né, que é a questão do foco, daquela vontade de fazer aquilo, força de vontade, motivação muito grande, se eles estão desequilibrados ou muito excessivos, eu tenho uma facilidade em gerar uma ansiedade, uma impulsividade, uma irritabilidade muito grande. Então, eles são hormônios legais, mas se eles também caírem para o excesso, eles vão gerar muitas alterações aí também relacionadas à ansiedade. Mesma coisa quando eu tenho serotonina comunicando com dopamina de uma forma muito ineficaz, podendo gerar alterações de apetite, as compulsões alimentares, gerando agressividades muitas vezes. E a dopamina com a norepinefrina comprometendo a atenção. Todos esses hormônios, eles têm que se conversar, mas eles têm que estar equilibrados. Até papo de coach, né, que a gente brinca, que é para você ter uma boa vida, você precisa ter uma vida equilibrada. A vida equilibrada é o segredo do sucesso. E realmente, para o nosso cérebro, o segredo do sucesso para que as coisas funcionem bem é um bom equilíbrio. E é justamente esse equilíbrio de hormônios, de funções, que muitas vezes está em falta nas pessoas com transtornos de aprendizagem. Resgatando também o que acontece com o cérebro no TDAH. Né? Numa situação normal, por exemplo, o meu cérebro ele aumenta a atividade metabólica, a sua atividade funcional, quando a gente está realizando alguma ação. Agora, o meu cérebro não para de funcionar, porque eu estou aqui tendo que pensar no que estou falando para que eu passe para vocês, né? Seja com o corpo parado ou se movimentando muito, como me movimento aqui. Então, o cérebro, ele normalmente, quando você desencadeia uma ação, ele tem que funcionar também junto, né? Ele está fora do repouso, ele tem que estar funcionando. No TDAH, no entanto, a gente tem uma hipoatividade de determinadas partes do cérebro, uma baixa atividade, um desequilíbrio nessas atividades, o que pode gerar essa diminuição na liberação e funcionamento dos neurotransmissores. Neurotransmissores que são os hormônios que a gente acabou de citar. Norepinefrina, serotonina, dopamina e os demais hormônios que a gente citou aí, tá? Então, no cérebro com TDAH e com outros transtornos também, nós temos alteração nessa liberação do neurotransmissor, nessa alteração na liberação e no funcionamento do neurotransmissor. Pode até liberar, mas não funciona direito, ou nem libera.
Então, quando a gente tem esse desequilíbrio, eu tenho uma transmissão reduzida de informações entre os neurônios ou uma transmissão errada de informação entre os neurônios, gerando todos os sintomas, todas as dificuldades que essas pessoas relatam. Bom, e daí a gente junta 2 mais 2, né? Se eu tenho uma hipoatividade do meu córtex que prejudica a minha liberação de hormônios, eu preciso fazer alguma coisa que auxilie a liberar esses hormônios, que dê uma energia a mais, que dê um suporte a mais para que isso aconteça. E quem faz isso muito bem é o exercício físico. Então, batemos as duas coisas. O exercício físico, para todo mundo, ele é muito positivo. Para pessoas com transtornos de aprendizagem, ele vem a se tornar ainda mais interessante, ainda mais necessário que seja colocado como uma rotina para essas pessoas, né? Por mais que a gente tenha a tendência a achar que essas pessoas não vão dar conta de fazer, o que é um pensamento muito capacitista, um pensamento muito errado que muitas pessoas têm, mas que precisa ser contrariado. A gente precisa dar suporte para que as pessoas com transtornos de aprendizagem tenham lugar para fazer as suas atividades físicas, ainda que adaptadas. Não tem mal algum em adaptar uma atividade física. A questão é, elas precisam fazer e precisam muitas vezes do incentivo que vai partir da gente. Então, com o aumento da neuroplasticidade promovido pelo exercício, o cérebro vai ter uma otimização muito grande da sua recuperação após os episódios desordenados, os picos de ansiedade, os picos de hiperatividade, reduzindo os efeitos desses transtornos, né? Então, quando a gente associa esse favorecimento do exercício físico com o tratamento medicamentoso, quando ele é indicado pelo médico, terapias nutricionais e psicoterapias, os resultados são ainda mais interessantes e ainda mais legais para essas pessoas, né? Então, a nossa intenção é sempre trabalhar de uma forma a levar uma melhor qualidade de vida, uma melhor vida equilibrada para essas pessoas, para que elas tenham pleno desenvolvimento, para que elas possam tomar essas decisões com equilíbrio, né? Com consciência das decisões que estão tomando, sem deixar que o monstrinho ali daquele transtorno apareça novamente, porque muitas vezes a sociedade taxa aquela pessoa como o TDAH, o fulano com transtorno de aprendizagem, mas esquece que por trás desse rótulozinho estúpido que muitas vezes se coloca, tem uma pessoa ali com muita capacidade que só está precisando, muitas vezes, de uma energia a mais, de um suporte a mais, de um auxílio, de uma adaptação para que consiga seguir a sua vida sem grandes dificuldades, né? Então, qual o exercício físico é o melhor, Aline? Qualquer um. Se vocês olharem aí, mais uma vez, né, um gráfico do Positive Psychology, a gente olha ali, o aeróbico está em tudo. Então, um simples caminhar, correr, andar de bicicleta, um aeróbico simples, que você faça 30 minutos por dia, 1 hora por dia, já te auxilia na concentração, na circulação sanguínea, na memória, no estresse, na ansiedade, na depressão, ajuda em tudo. Então, o exercício físico é um poderoso aliado para nós na nossa vida todinha e também para as pessoas com transtornos de aprendizagem, porque auxiliam no controle, no impacto positivo nessas situações, né? Melhorar a concentração, melhorar a circulação sanguínea, melhorar a memória, diminuir o estresse e a ansiedade, regular esses níveis e diminuir os impactos da depressão. Só para a gente fechar, trago sempre esse recadinho, porque como eu falo muito sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente começa a pensar, meu Deus, meu aluno fulano tem, a outra fulano tem. Calma, né? O TDAH, ele tem alguns sinais de alerta, porém o seu diagnóstico é dado pelo médico. Precisa de uma consulta médica e com um neuropsicólogo para que seja realmente diagnosticado o TDAH. Sinais de alerta existem, se vocês reconhecem alguns desses sinais de alertas que estão aí, falta de atenção, hiperatividade, impulsividade, é um sinal de alerta que às vezes a sua percepção, a sua observação pode ajudar essa pessoa a
se necessário, né, se tiver realmente o diagnóstico, que tenha um tratamento já adequado desde o início do recebimento desse diagnóstico. Okay? Atenção, né? Nem toda criança agitada tem TDAH, tá bom? Como eu disse, precisa do diagnóstico, certo? No entanto, tendo suspeita ou não tendo suspeita, indique o exercício físico para todas as pessoas, para seus alunos com transtornos de aprendizagem, porque o exercício físico, como demonstrado, ele melhora muito a questão da liberação dos hormônios que podem auxiliar a ter um aprendizado melhor. Não é à toa que muitos dos países desenvolvidos já prezam pelo ensino dos esportes, né? Nós temos aqui no Brasil a disciplina de educação física, por exemplo, mas que em muitos lugares ainda não tem todo o potencial que poderia ter, que é realmente passar a atividade física como uma coisa positiva, como uma coisa interessante, práticas de esportes como algo recreativo, mas que também tem essa melhora aí na qualidade de vida, na saúde cerebral, na saúde mental, na saúde como um todo. Agradeço novamente o convite, fico à disposição para eventuais dúvidas, estou sempre lá pelo Instagram respondendo dúvidas do pessoal, me sigam lá, @Aline Fisioterapia, Aline com 2 L's, podem me mandar e-mail, fico total à disposição. Agradeço novamente o convite, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, Aline. E estamos encerrando hoje o segundo dia e o último dia de palestras da 7ª Semana da Inclusão de Indaiatuba. E já agradecendo a todos que participaram, lembrando que tem um link para uma pesquisa de satisfação. Espero que vocês tenham gostado e escrevam lá, comentem, respondam para a gente o que vocês acharam das palestras. É muito importante para a gente que vocês deem a opinião de vocês, sugestões, opiniões e tudo mais. E queremos agradecer a todos que de alguma maneira ajudaram a organizar a 7ª Semana da Inclusão do CIASP de Indaiatuba. Começando pela presidente do CIASP, Carla Queiroz, e diretoria. A Rosa Metzer dos Santos, que é a gestora operacional. A Michele Santos Lima, da coordenação. Os usuários e familiares, e também a professora de dança Tamires. E tivemos o apoio da Uneduca, da CG Propaganda e do LR Design Podcast. Agradecemos também a todas as palestrantes, a Jennifer Grebmov, que é a tradutora de Libras, e aos organizadores Luiz Rossi e Edivane Lopes. Encerramos a 7ª Semana da Inclusão do CIASP de Indaiatuba e já convidamos para a próxima edição do ano que vem, que torcemos para que seja presencial desta vez. Muito obrigado a todos, boa noite e até mais.